Graças a paz a todos. Hoje cedo eu senti que Deus estava colocando no meu coração trazer uma palavra, e o texto que o Senhor me dava era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E durante o dia eu estava vendo a aula com o pastor Yuri Breder na Escola dos Discípulos, e ele lia a respeito de Lucas 11, e ele falava de algumas parábolas, de alguns estudos que o Senhor, o próprio Deus, dava a ele. E é interessante que ele falava sobre a blasfêmia dos fariseus, o sinal de Jonas, a parábola da candeia, Jesus Cristo, o líder religioso, a advertência quanto à hipocrisia, a parábola do rico insensato, a preparação para a vinda de Cristo, a divisão por causa de Jesus. Quantas coisas Deus, através de Jesus Cristo, ele ia ensinando ao povo. Eu me lembro que, quando ele falava dos fariseus, as pessoas que professavam uma coisa, mas que não viviam aquela, a candeia, o fato de querer esconder a luz ela tem que ficar no local alto para que ela ilumine. Enquanto eles queriam esconder, ele falava do rico insensato, que guardou tudo que tinha e fez mais celeiros e queria se regozijar. E agora à noite eu fui na igreja do pastor, um amigo, e ele falava sobre a luz de Deus, como Deus trouxe a luz ao mundo, a luz que ilumina. E ele falava, quando Paulo mencionava que as pessoas que fazem as coisas erradas, elas fazem em oculto, elas fazem escondido da luz. E quando traz as luzes, quando traz as claras, aquilo é exposto, as pessoas são envergonhadas, são desmascaradas. E ele falava que quando Deus falou com Adão, olha Adão, não coma do fruto. Deus trouxe a luz à vida de Adão. Não coma do fruto, não faça isso, que isso vai trazer morte. Entretanto, quando Eva foi seduzida pela serpente e entregou a Adão, mesmo a luz já tendo trazido a ele aceitou as trevas, ele aceitou a petição das trevas, ele aceitou o que as trevas entregou para ele. O próprio Caim, filho de Adão, quando Deus fala para ele, olha, o pecado jaz à porta, cabe a você recusar, mas ele, tendo sido trazido à luz, ele preferiu as trevas e ele matou o seu irmão. Então, várias situações ocorreram, várias situações ocorrem em que Deus ele traz a luz, ele traz a esperança. Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela clareia o caminho para que você não venha tropeçar com o teu pé em pedra. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que isso tem a ver com o fato da tua palavra? Deus amou o mundo de tal maneira. E eu fiquei pensando depois, gente, tudo a ver. Eu estava fazendo estudo com a escola de discípulo. A escola de discípulo é de Mato Grosso do Sul, da pessoa do pastor Yuri Breder e Felipe Breder. Eu fui à noite numa igreja aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, onde eu moro, e o pastor falava sobre luz. As duas mensagens trazendo luz, as duas mensagens trazendo vida, as duas mensagens demonstrando o amor de Jesus, o amor de Deus, de ensinar, de demonstrar o carinho, de mostrar a doação que ele fez, que ele se doou, ele se esvaziou de si mesmo, ele se doou, ele largou o seu trono de glória e se doou por uma humanidade que o rejeitaram, uma humanidade que ainda era inimigo de Deus. E mesmo assim a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E isso é tremendo, isso é tremendo, isso é Deus. Em igrejas diferentes e locais diferentes, Deus está falando sempre a mesma coisa. Por quê? Porque Deus quer alertar ao povo esse tão grande amor que Ele nos deu, um amor tão sem dimensão, que a Bíblia diz de tal maneira não pode ser mensurado. E Ele fez isso por alguém que ainda era inimigo dele. Ele fez isso por pessoas que não o aceitaram e pessoas que ele sabe que não irão o aceitar. Assim como no livro de Ezequiel, que ele mandou, olha, pregue, mostre para eles, ensine para eles o que eles fizeram, por que eles estão cativos, mas que vai durar um período de tempo de 70 anos, vai durar um tempo.
mas eu vou resgatá-los, assim como resgatei depois de 430 anos no Egito, eu vou resgatá-los. Deus mostrando todo o seu amor. Mas ele falou assim, olha, Ezequiel, mas eles vão rejeitar. A Bíblia diz em Isaías, veio para os seus e os seus não os receberam. Mas a Bíblia fala de um amor tão grande que ele deixa explícito, que ele deixa bem claro. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Deus o tempo inteiro demonstra o seu amor, Deus demonstra a sua luz, Deus demonstra, Deus, olha, eu quero que você tenha vida, eu quero que você tenha vida em abundância, eu quero que você caminhe para a luz, eu quero que você ande na luz, porque a luz, ela clareia tudo, ela não vai deixar nada oculto. Então não faça nada, não seja hipócrita como os fariseus da época em que meu filho estava na terra, não seja cínico, não seja sonso, não tenha um amor dissimulado, tenha um amor verdadeiro. Independente de como a pessoa trata você, tenha um amor verdadeiro, seja um pacificador, não seja aquela pessoa que cria a ruína, que cria a divisão, mas seja aquele que apazigua, aquele que traz o amor, aquele que traz a luz. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. E eu fiquei pensando, Senhor, Tu me falou do Teu amor de duas maneiras. Tu me falou do Teu amor de duas maneiras para que eu pudesse passar um pouco disso para as pessoas. Querido, o fim dos tempos está bem óbvio. A pandemia está aí, isso aí talvez não seja nem o começo ainda, mas o fim está bem óbvio. Tudo que está escrito em Mateus 24 sobre os finais dos tempos, guerras, rumores de guerras, filhos contra pai, pai contra filho, tudo isso está batendo a nossa porta a cada dia. Mas a gente tem um alento, a gente tem uma palavra que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus quer que você creia na palavra dele, por isso Deus mandou profetas, por isso que Deus mandou o próprio Jesus, por isso que Deus mandou hoje em dia pastores, presbíteros, diáconos, pessoas consagradas que se disponibiliza, que se esvazia de si mesmo, que renuncia à sua própria vontade, que abre mão dos seus direitos, dos seus privilégios, aqueles que querem pregar a verdade que liberta, para que você creia e tenha vida eterna. A Bíblia diz que ele, no versículo seguinte, no 17, diz que ele não veio condenar o mundo, porque o mundo já estava em trevas, o mundo jaz do maligno, o mundo você vai ter aflição. Esse mundo já estava condenado por todos os pecados que foram feitos durante a humanidade. Tudo que veio do pecado inicial de Adão, o mundo já estava condenado, o mundo já estava perdido em seus pecados e suas transgressões, mas diz que ele amou de tal maneira, sem se importar com aquilo que você fizesse, desde que você o reconheça como Senhor e Salvador em sua vida, desde que você se renda. O salário do pecado é a morte, o salário daquele que quer andar longe da presença de Deus é a morte, o salário daquele que quer se desviar, que quer pegar um atalho é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, desse Deus que deu o seu próprio Filho, é a vida eterna. É isso que Deus tem para nossas vidas. Por isso que Deus tem usado pessoas para trazer palavras, falando sobre a luz que ilumina, falando sobre a luz que expõe aquilo que está oculto, aquilo que está errado. Nada ficará oculto aos olhos do Senhor. Deus tem dado palavra, Deus tem dado oportunidade, assim como Deus deu oportunidade ao povo na época de Noé. Durante 120 anos, Noé pregou a palavra. Durante os 121 anos, Noé trouxe a luz, mas as pessoas rejeitaram a luz e preferiram as trevas. O povo de Sodoma e Gomorra cheirou mal as narinas de Deus, a maneira como eles viviam, que rejeitavam. Hoje não é diferente, muita gente tem rejeitado a palavra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo já está condenado, mas você pode ser salvo em Jesus Cristo, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não por nada que você fizer, a não ser reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, andar nos seus caminhos, viver a verdade que liberta, obedecer, ser obediente aos seus mandamentos, renunciar ao seu próprio eu, o seu próprio ego, em prol desse amor tão grande, esse amor que foi de tal maneira ao ponto dele mandar o seu próprio Filho, que desceu do trono de glória, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Deixa Deus agir na sua vida, deixa a luz de Cristo entrar na sua vida,
Deixa a candeia ficar no alto, para que ilumine, para que traga tudo às claras, para que nada oculto, para que o inimigo não tente usar nada contra você, para que a sua vida seja um livro aberto, como diz Paulo, para que a sua vida possa ser exposta num telão sem que você tenha do que se envergonhar. Viva uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Abra o seu coração para Ele hoje, porque Deus quer falar. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós congregamos na igreja Congregação Hebron, ali na Arthur Rios, em frente ao Delcima. Se você morar aqui no Rio de Janeiro, se você morar em Campo Grande, faça-nos uma visita. Temos palavras de Deus para o seu coração, não palavra que vai massagear seu ego, não palavras que vai agradar o seu coração, deixar seu coração satisfeito, mas palavra que vai confrontar o pecado que há em nós, palavra que pode transformar a sua vida para que você viva uma vida exemplar. Congregação Hebron, um projeto da Assembleia de Deus, uma extensão da Assembleia de Deus. Nós queremos trazer para você a luz da verdade, da palavra que liberta. Se você não mora no Rio de Janeiro, se você mora em outra localidade e você estiver vendo essa palavra, procura uma igreja perto de você, uma igreja perto, uma igreja que se aproxima da palavra de Deus, que vive e prega a verdade que liberta. Em nome de Jesus, graça e paz.